A primeira frase do disco que as pessoas vão ouvir é um pouco do que se entende, foge. Então, e música a gente nem entende, né? Então imagina a música, como que ela foge, como que ela é uma possibilidade de memória, né? Assim. Ela só existe enquanto ela é tocada, né? Então, nesse sentido, já é uma coisa muito fugidia, o som ele já é muito vento, né? Um pouco do que se entende, foge. Ontem eu fiquei muito... E tô querendo chorar de novo. É porque quando eu comecei a fazer o disco... eu falei, eu quero achar as pessoas que queiram fazer música como se fosse a primeira vez que a gente estivesse fazendo música. Ou seja, como se a gente fôssemos pessoas que estão descobrindo o fogo, que estão descobrindo o som, que estão descobrindo a pintura e que estão descobrindo a si próprios. Porque se não for assim, eu acho que podia ser qualquer coisa, entendeu? Eu faço música para continuar existindo, mas o lugar que eu me conecto com a música tem a ver com o mesmo lugar que conecta o Máximo Soalheiro com uma rocha de 2 bilhões de anos. É assim, justifica a minha existência. Então eu quero que as pessoas que tocam comigo sintam isso. Se não for assim, eu não quero tocar com elas, sou igual uma criança. Um jeito de sentir o tempo morre. Um reino que se fez potente cai. Um caro amor tão pleno traz. Eu lembro de eu anotando coisas muito longínquamente, assim. Eu acabo um disco, às vezes, eu já até meio que pensando no outro. E o título era o título de um concerto que eu queria fazer na Fundação, mas era Talvez Seja Uma Dança. E a coisa da dança tinha a ver com uma faixa que também fiz mais ou menos em 2010, 2011, uma música, né, que eu fiz, e que achava que ela tinha uma direção, assim, apesar de eu ter composto só ao piano, mas eu já visualizava, né, as texturas se ampliando e tal. Algumas pessoas sabem, né, que essa ideia para mim de que uma música foi feita não é porque eu decidi parcialmente que melodia tem ali, que letra tem ali. Eu acho que eu vou morrer, aí eu acho que eu tenho que tocar, entendeu? Eu tenho isso. Não, pelo menos vão ver para onde que eu tava indo. Se morrer como eu tava, eu prefiro que para onde eu tô indo. Mas fiquei com aquela coisa ali da música comigo um tempo e fui montando um concerto com o repertório, não necessariamente com a certeza de que gravaria um disco, porque gravar disco não existia Rocinante. Eu acredito que veio daí. É difícil, né, assim, dizer a gênese, mas o desejo começou a ser gestado ali em torno dessa faixa que já tinha umas texturas no piano. E ela fala sobre a volatilidade, sobre a impermanência. Velocidade ocular, vibração potente no tecer celular. Agora veio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A única coisa que é fixa é a impermanência. Então o disco, como a música, eu vou falando disso de diversas maneiras.
Porque é engraçado, eu tô pensando nisso, ao mesmo tempo que eu tô falando essas coisas, eu tô num momento curioso, que eu quero produzir, quero que o disco exista, para ouvir as pessoas entrarem dentro daquilo e me dizerem o que elas estão escutando. Porque eu estou escutando, e em música acho que isso é muito suficiente. A canção Átimo, por exemplo, é uma música que tem um silêncio, se dá para você apalpar o silêncio. Ontem a gente viu o silêncio na gravação, a gente ouviu o silêncio, deu para ver que ele estava ali, né? Então eu trago o silêncio, que no Microarquiteturas é um pouco mais distorcido, né? E trago ele de volta, que outro dia se chama Quase em Silêncio, o silêncio volta, mas com maneiras de lidar com a escrita e com a imaginação e com a coisa que eu gosto de falar, de delírios tranquilos, assim, né? Só que isso se mistura e vem uma outra coisa. Então é um disco, ele não está indo para frente, porque nada vai para frente, né? Nada. Nem no mal, nem no bom sentido. Tudo é... Que a gente vai fazer aquelas manobrinhas ali de... Desculpa, hábito. Foi bom agora mesmo? Mas no fim das contas, eu, pra mim, assim, criei um argumento por conta dessa dança. Em que instância que essa palavra cabe para essas músicas que eu escolhi, e fui escolhendo através desse conceito para mim mesmo, do que cabia dentro da ideia de dança. E pensei tanto na dança como em permanência, como movimento, né, constante, que é uma lei, não sei se gosto de lei, mas é algo que está aí na vida, né? Há os que percebem e se movem nesse sentido e os que, enfim, eu sou uma pessoa que sente isso muito, por diversas razões. Esse era um dos critérios e também fui vendo, por exemplo, formas de entrar na palavra dança. Tem uma música que fala sobre sexo, a gente fala, né, a dança do acasalamento. E é um disco que eu praticamente não falo de relações amorosas. E essa música não fala de relação amorosa, fala da gente com o bicho, né? Então, em resumo, eu me norteei pela profundidade da palavra dança e a vida como uma dança. Eu tenho uma coisa muito visual com as palavras. Tem palavras que eu casaria com elas, eu escreveria assim num lugar, ficaria vendo, né? Eu gosto muito das palavras, mas tem o significado da mudança, que foi... Eu sempre esqueço, mas é uma revista incrível, que chama Gratuita, daqui de BH, que tem muitos artigos. E um artigo era escrevendo sobre a Sofia de Mello, uma poeta muito famosa, acho que ela é portuguesa, o Silvio adora, falando sobre os desenhos de uma pessoa e falando que esses desenhos dançavam, e na hora de falar sobre dança, ela escolheu dança com S porque falou que com C cedilha a coisa estava meio sentada, meio parada, e o S estava pronto para o movimento. Abro a vida na janela, São Gonçalo, miro a serra. A decisão sobre que instrumentação seria... Eu decidi que eu queria um núcleo, assim, que não era aquele mais de um instrumento harmônico, rítmico harmônico,
bateria e baixo. Nesse eu trouxe músicas que tem a ver com essa gênese lá, com os croquis ao piano. Então eu chamei a Joana Boechat, né, minha ilustre professora, e fui montando esse núcleo a partir da Joana, composições que estavam enredadas pelo piano, e um trio de cordas em que eu tirei o violoncelo, ou seja, que a princípio é um quarteto, né, aquela formação clássica, tanto para desviar um pouco dessa ideia de clássico e do paradigma europeu, né, um pouco de... Eu sou manco, né, então acho que eu quis alguém manco comigo. Então é o quarteto manco e, na verdade, manco e meio alto demais, porque tem um contrabaixo, né, e não o violoncelo. Mas é isso, eu queria que os extremos estivessem bem ocupados, né, o violino, o contrabaixo, e que a viola dialogasse com o piano, né, sem confronto, assim. Então eu fui, em alguma medida, escolhendo músicas que também já tivessem, né, como serem levadas para aquele lugar, ou já tivessem sido esboçadas para essa formação, né. Rocinante é não gosto tanto da palavra, mas eu não gosto tanto da palavra alegria, mas eu tenho usado bastante. Eu lembro do alecrim, que é simples, singelo, né? Você põe no nariz e cheira, então a alegria é uma coisa que eu cheiro. E ontem eu senti alegria, cheirei alegria, assim. E sonho é uma coisa que a gente ouve, e eu tô ouvindo. A Rocinante pra mim é um sonho que eu ouço. É isso, a Rocinante para mim de fato é um sonho, porque existe um gesto corajoso, um gesto artístico, né? Não é uma fábrica de músicas para vender, e acho que a Rocinante é uma coisa que tem que durar, tomara que ela seja pelo menos à beira do eterno. Bom, essa ideia de arranjo e composição, essa coisa muito delimitada, demarcada e muitas vezes pejorativamente em relação à música, também pejorativamente chamada de popular, muitas vezes, né? Essa ideia de alta cultura, baixa cultura, essas hierarquias. Tô de saco cheio delas, mas tô de saco cheio lendo, pensando sobre, para de alguma maneira, não é defender, mas para sentir tranquilo com o que eu venho fazendo nesses últimos anos. Então eu não tenho arranjo, nenhuma música minha tem arranjo. Ou seja, estado bruto, concepção final, é a mesma coisa de você pegar um croquis do Niemeyer e falar, olha, essa é a Igreja da Pampulha. Não, isso é um croquis da Igreja da Pampulha. Então eu tenho vários croquis. Talvez uma dança para mim era um croquis. É isso, eu faço croquis. Vários croquis, eu falo, tá bonito como croquis, eu vou expor sim. Mas na verdade, atualmente é isso, eu falo, isso não é um croquis, não é porque tá a voz e o violão que é um croquis. Eu vou, né, aprimorando o que eu acho que tem que aprimorar, tirando, colocando, e vejo que aquilo é aquilo. Mas eu não lido mais, assim, com a ideia de arranjo na minha música. É composição, não tem esse negócio de arranjo. Até porque eu não gosto de arranjo, me lembra alguém mexendo uma decoração. Nada contra a decoração, mas eu não faço decoração de notas.
O que se desatou num só momento não cabe no infinito e é fuga e vem.